Muito bom dia, mulheres iluminadas, maravilhosas. Bora falar de relacionamento? O caminho para o amor dar certo. Vamos falar de relacionamento saudável, como... Emerson, bom dia, amigo maravilhoso, saudades. Então hoje a gente vai falar sobre o caminho para o amor dar certo. Querido, saudade tua, beijo. Vamos falar de relacionamento saudável e como construir esse caminho. Sim, construir esse caminho. Porque tudo que nós buscamos na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, no relacionamento amoroso, na vida profissional e financeira, na saúde, tudo exige de nós tarefas e existe um caminho a ser percorrido para chegar nesse lugar que nós buscamos. E somente no nosso melhor, no nosso adulto saudável, é que a gente consegue, de fato, obter o resultado que a gente busca. E aqui a gente vai falar sobre isso hoje. Então, eu vou esperar já o pessoal ir entrando. Compartilha essa live com alguém que tocou no teu coração de ouvir. Como fazer para dar certo o relacionamento? Existe um caminho. E a gente precisa entender esses caminhos e percorrê-los. Então, eu vou chamar aqui as minhas alunas maravilhosas. Esperar elas entrar. Resolvi abrir essa live que eu fiquei de abrir ontem, a pedido das minhas iluminadas maravilhosas, e ontem não foi possível, mas hoje eu estou aqui. Nós vamos trocar bate-papo aqui, trocar ideias sobre como ter um relacionamento saudável e como manter esse relacionamento saudável. E isso exige de nós posturas. Posturas para nos relacionarmos de um bom jeito. Ai, que maravilhoso. Bom dia, Lê maravilhosa. Quero começar lendo para vocês um poema maravilhoso que fala muito sobre relacionamento, que fala muito conosco sobre o nosso inconsciente. Então já chama aí as amigas que precisam olhar para os seus relacionamentos, que estão abertas para o autoconhecimento e que desejam ter um relacionamento saudável. Começar lendo para nós um poema que fala sobre relacionamento. Então, ouçam essa aula, esse poema, não só com esses ouvidos do corpo, mas com o coração, com o sentir. O caminho para o amor dar certo vem desse lugar profundo, do sentir. Quando eu me conecto com o meu sentir, eu posso curar aquilo que está me impedindo de ter um relacionamento saudável, de ir para um caminho aonde o amor de fato pode dar certo. Caso contrário, a gente continua recriando as relações dos nossos antepassados. A gente continua recriando a programação mental que nós fomos constituídas para nos relacionarmos. Para todas as áreas, mas hoje a gente está falando de relacionamento. Então, para que a gente possa, de fato, criar um relacionamento novo, a gente precisa de tarefas. A gente precisa romper com padrões que fizeram com que a gente chegasse até aqui, com esse relacionamento que nós temos hoje. Então, cada vez que a gente rompe um padrão, identifica o padrão e rompe o padrão, a gente pode, de fato, criar um novo relacionamento. E para isso a gente precisa entender das leis que nos regem, das leis sistêmicas que nos regem, para que de fato a gente aplique na nossa vida e crie um relacionamento saudável.
Por isso que o relacionamento saudável, para o amor dar certo, é desse lugar de mulher madura. Criança não constrói relacionamento saudável. E geralmente a gente vem para os nossos relacionamentos desse lugar, da nossa criança ferida. Da nossa criança que ainda precisa de cura, ainda precisa de um cuidado, de um olhar, de transformar aquilo que ela viveu lá atrás no novo. Romper com os padrões, transformar as crenças, a percepção de valor que essa menina tem em relação a ela. E aí sim, é desse lugar que a gente consegue transcender e ir para um lugar maduro. E aí sim, ter um relacionamento de fato, aquele relacionamento que eu tanto espero. Um relacionamento saudável, um relacionamento pro amor dar certo. Bom dia, Lizzie. Maravilhosa, seja bem-vinda à nossa live sobre relacionamento, o caminho para o amor dar certo. Então eu quero começar lendo para vocês um poema. E mais uma vez, para quem está entrando agora, ouçam com os ouvidos do coração e não com os ouvidos do consciente, da mente, do racional. É para sentir, ouvir esse poema de um lugar profundo. O que isso toca em ti? Qual sentimento desperta? O que vem a partir desse poema que eu vou ler para vocês? Então vamos lá. Pedi um amor. Pedi um amor e ele me deu um bolo mofado. Eu pedi um amor, disse. Isso é amor. Mas não vai me fazer mal? Talvez. Olhei de novo e percebi uma larvinha. Uma larvinha de mosca saindo da cobertura. Vai querer ou não? Ele olhava a larva também. Não sei. A larvinha agora afundava cada vez mais no bolo. Eu não vou ficar parada aqui o dia todo, ele disse. Eu lembrei que não sabia cozinhar e levei o bolo para casa. Primeiro tentei tirar tudo que se movia na cobertura, mas era impossível. Me contentei em raspar o mofo, fechar os olhos e engolir uma garfada. Vomitei. Dormi com o estômago roncando e acordei com dor de barriga dos infernos. Não saí de casa nos próximos 3 dias. Sem amor, não tinha vontade de tomar banho, nem de escovar os cabelos. Não queria olhar o céu e nem os olhos das pessoas. No 5º dia sem amor, não quis abrir as pálpebras, muito menos as janelas da casa. Prestes a perder as forças, olhei para a mesa e resolvi tentar de novo. O estômago reclamou, mas não devolveu. O intestino resolveu não opinar. Fui dormir indigesta e, ao mesmo tempo, aliviada. Pela manhã, as maquiagens do banheiro voltaram a fazer sentido. As roupas no chão pediram para serem penduradas. A maçaneta da porta para ser girada. E eu obedeci. A cada passo sentia o estômago revirar, mas também sentia que estava viva. Segui na rua disfarçando uns arrotos enquanto olhava vitrines. À noite, resolvi encarar o bolo de novo. Ele não pareceu tão ruim quanto no dia anterior. Na verdade, olhando de lado, nem dava para ver a parte feia. Segui comendo bolo, segui com o estômago revirado. E mais importante, segui com vontade de entrar no ônibus e pagar minhas contas. Até que o bolo acabou. Preocupada, fui até ele pedir mais amor. O bolo que ele me entregou estava coberto de moscas. Estava fedendo demais, comentei. É o que eu tenho, ele disse. Não consegui colocar sobre a mesa da sala, já que atraía mais moscas. Botei dentro do forno e cortei uma fatia.
O cheiro era insuportável. Tampei o nariz, o garfo e enfiei na boca, tentando não mastigar as moscas mortas, sabendo que não poderia ficar sem amor e nem me livrar de todos os insetos, engoli. O estômago não roncou, nem a garganta contraiu, já estavam habituados. Quando o amor acabou, ele me entregou um prato fundo. Mas isso é vômito! Eu chamo de amor. Entendi que era um bolo vomitado e resolvi guardar na geladeira. No dia seguinte, provei uma colherada antes de ir trabalhar. E para minha surpresa, eu já não sentia mais gosto de nada. Tomei outra colherada à noite para garantir que iria ter vontade de tomar banho e sair com os meus amigos. No dia seguinte, tive um pouco de febre, mas segui dando umas colheradas. 2 dias depois, a cabeça doeu, a febre voltou, a garganta inchou. Sem conseguir engolir, fechei os olhos, fechei as cortinas e esperei a morte chegar. Quando ouvi o som da campainha, suspirei aliviada, mas não era ele. Não era alguém que eu conhecesse. Tinha cabelos encaracolados e trazia um prato com uma espécie de massa branca, leve, tinha um cheiro de primavera. Isso não é amor, eu disse. É amor, sim, parecia ele surpreso. Não, não é, eu ri. Os olhos deles encheram-se de lágrimas. Antes que eu pudesse mudar de ideia, levou a torta de creme embora. Nossa, me arrepia quando eu conto. Sempre que eu leio esse conto, me arrepia. Sobre o que esse texto está falando para nós? Sobre o quanto a gente vai para os relacionamentos querendo que alguém nos dê algo. Querendo que o outro nos nutra, que o outro nos preencha, que o outro nos veja, que o outro nos diga o quanto nós somos maravilhosas, incríveis, o quanto nós valemos, inclusive. E o outro não vai fazer isso. O outro vai dar para nós somente aquilo que ele é, aquilo que ele tem. Relacionamento tem a ver com merecimento. Relacionamento tem a ver com o qual é a percepção de valor que eu tenho de mim mesma. E enquanto a gente está nesse modo menina ferida, querendo que o outro nos veja, que o outro nos valorize, que o outro nos dê aquilo que nós mesmas nós não nos damos, o outro só vai dar aquilo que ele tem. E a gente vai para os relacionamentos esperando migalhas e se contentando com as migalhas. Esse texto fala exatamente sobre isso, sobre o quanto a gente aceita as migalhas de amor do outro, porque ainda nós não nos damos amor. Nós não aprendemos a nos amarmos da maneira que nós merecemos. E relacionamento está ligado com merecimento, com a percepção de valor que eu tenho ao meu respeito. Então, quando eu não me dou, eu espero que o outro me dê. Eu espero que o outro me diga quem eu sou. Quando eu ainda não sei quem eu sou, eu espero que o outro me diga quem eu sou. Então, o caminho para o amor dar certo é o caminho do coração. É o caminho onde eu me reconecto com o meu sentir, com tudo que vem. E geralmente nós fazemos o quê? Nós fugimos do sentimento. Nós fugimos daquilo que nós sentimos e principalmente daquilo que a nossa criança sentiu um dia. O caminho para o amor dar certo vem de eu fazer o caminho de volta e de olhar para minha criança e tudo que ela precisou receber, tudo que ela não recebeu ou achou que não recebeu dos pais. Esse é o caminho de volta.
Então, a gente precisa fazer essa trajetória, olhar para todas as dores da nossa criança e aprender a ser lar para ela, aprender a dar aquilo que a criança dentro de nós vai pedir aqui fora nos relacionamentos. Me veja como eu sou incrível, me proteja, me dê, me ame, faça por mim aquilo que eu não faço. Por isso que um relacionamento saudável, ele parte de um lugar onde os dois estão fazendo as suas tarefas. É onde eu cuido de mim e me dou aquilo que eu preciso para me nutrir. Eu preciso fazer o caminho de volta. É isso mesmo, Letícia. Eu me dou aquilo que eu preciso para me nutrir, para nutrir a minha alma, para eu me sentir viva. Aí, desse lugar onde eu já sou essa pessoa, onde eu já sou abundante e próspera, aonde eu nutro a minha alma, eu posso compartilhar com o meu parceiro. Fora desse lugar eu não compartilho, eu só tomo. Eu só quero receber. Eu só quero receber do outro. Ou ao contrário, eu só quero doar para o outro. E a lei sistêmica do relacionamento é equilíbrio de troca. Coloquei nos meus stories ontem sobre a mulher salvadora, né? A mulher salvadora é aquela que não se sentiu atendida, que não teve as suas necessidades atendidas na infância, que precisou suprir a necessidade dos pais, dos irmãos, necessidades físicas, necessidades emocionais, e hoje ela vem para a vida adulta cheia dessa energia do masculino e vai encontrar quem para se relacionar? Um homem com a energia no feminino. Um homem onde ela tenha que salvar, onde ela tenha que fazer. E ela vai se sobrecarregar, ela vai ficar esgotada, exausta e passando fome dentro do relacionamento. É onde a gente vai para o relacionamento pedindo amor. Então, essa é a mulher que precisa voltar para si. Que precisa ver valor em si. Entender quem ela é de fato, que o valor dela não está no fazer. O valor do feminino saudável não está no fazer. É isso, Lê. Quando a gente entende isso e começa a fazer esse caminho de volta, voltar para nosso lugar, e somente no nosso lugar existe relacionamento saudável. E no nosso lugar do feminino bem assentado. Quando lá na infância eu entendi que eu tinha que fazer para ser vista, para ser valorizada, para ser amada, eu saio do meu lugar. E aqui a gente vai falar de leis, tá? As 3 leis sistêmicas para o caminho dar certo. Eu preciso entender que dentro da minha história, tudo pertence. Tudo tem um lugar e eu preciso dar um lugar de um bom jeito dentro de mim. E o primeiro passo para isso, eu preciso olhar para as minhas raízes, pai e mãe. Eu preciso dar um lugar dentro do meu coração para o pai e para a mãe, principalmente para a mãe. A mãe é a nossa primeira casa, a mãe é o nosso primeiro lar. É através da mãe que eu aprendo a ser feminina. Através da mãe que eu nutro o meu feminino saudável. A mulher que está no caminho da salvadora, ela está na energia masculina, ela está na esfera do pai ainda. Ela não se reconectou com a mãe. Ela ainda precisa voltar para o lugar dela do feminino saudável, que é a conexão com a mãe. Essas raízes precisam ser nutridas, e eu estou dizendo nutridas aqui dentro. Por isso o caminho do feminino é do sentir, é o caminho do coração. Enquanto eu só quero pensar, racionalizar e fazer, eu me desconecto do corpo. E a cura do nosso feminino está no corpo, no sentir. O sentimento se conecta, o sentimento fala comigo. Quando vocês pensam em relacionamento, qual é o sentimento que vem? Me respondam aqui. Qual o sentimento que vem quando vocês pensam em relacionamento? Medo,
dor, traição, abandono, rejeição, qual o sentimento que vem a partir dessa palavra relacionamento, amor? Esse sentimento que fala com a gente. E quando a gente não consegue detectar e entender qual é o sentimento, porque a gente está muito desconectada do nosso sentir, muito desconectada do nosso corpo. O sentimento que vem através da palavra amor, relacionamento, é um padrão. E eu vou para os meus relacionamentos aqui fora me conectando com ele, meu parceiro, através desse sentimento de medo, de abandono, de traição. Porque isso está configurado em mim. Energeticamente, eu estou configurada para atrair um relacionamento equivalente a mim. Relacionamento fala sobre merecimento. E o merecimento é o inconsciente que diz o quanto a gente merece. Não é o que a gente quer. É o que a gente atrai para se relacionar. Então, um caminho para o amor dar certo vem do caminho do meu relacionamento com a origem, com as minhas raízes. Pai e mãe. Eu preciso, inevitavelmente, se eu quero ter um relacionamento saudável, olhar para essa relação primeiro. Porque tudo que eu atraio aqui fora para me relacionar vem a partir das dores da minha criança com essa relação, com esse relacionamento que foi pai e mãe. Então, se eu critico, se eu julgo, se eu ainda quero algo dos pais, se eu ainda estou exigindo, querendo que eles me deem mais, ou queria ainda que eles me dessem mais, porque eu achei que recebi pouco. Se eu ainda quero que a minha mãe seja de tal jeito, que meu pai faça de tal jeito com a minha mãe, que o relacionamento deles seja de tal jeito. Se eu ainda quero algo dos pais, que eles sejam ou façam de algum jeito entre eles, ou comigo, ou com os meus filhos, eu ainda estou na criança ferida. Eu ainda estou esperando algo dos meus pais. E quando eu espero algo dos meus pais, eu estou indisponível para me relacionar. Porque eu ainda sinto falta de algo lá de trás. E o relacionamento saudável, a prosperidade financeira, a saúde, o amor próprio, eles estão aqui à nossa frente e não lá atrás. Mas para eu tê-los, eu preciso olhar para trás e entender o que nas minhas raízes ainda tem dor, ainda precisa de cura. Uma árvore só dá bons frutos quando a raiz está curada. Tá fazendo sentido? A árvore só pode dar bons frutos, e frutos relacionamento, e frutos dinheiro em abundância, e frutos amor próprio e autoestima, quando as raízes estão curadas. Então, toda vez que existe conflitos no relacionamento de casal, não é no relacionamento de casal. Ele só vem para despertar em mim algo que eu preciso curar da minha origem. O outro, ele é espelho, ele é um mestre para mim. O meu parceiro é um mestre para me mostrar para mim, porque nós somos 95% inconsciente, somente 5% consciente. Então, tudo aqui fora, de fato, é um mestre, ele vem para me mostrar para mim. Então, nós precisamos agradecer, primeiramente para os pais, porque eles foram os nossos primeiros mestres. Os mestres que nos trouxeram à tona tudo que eu já trouxe, que a minha alma trouxe para curar. Então, se a minha alma é ferida, se a minha ferida é o abandono, eu me sinto abandonada dentro da relação, é a dor da minha criança que precisa de cura, e os meus pais só despertaram em mim essa dor. É só olhar para a origem, para nossas origens. Se a gente for fazer uma analogia não, for fazer uma reflexão sobre a nossa origem, o sistema de origem de pai e de mãe, a gente vai ver que essas dores atravessam eles também. A minha dor é da rejeição, me sinto rejeitada em todos os relacionamentos, Maura, no relacionamento amoroso, dentro do trabalho, é a dor da tua criança. E isso tá gritando para ti, dizendo que precisa de cura. Quando a gente quer ir para o próximo nível, a gente precisa curar o nível anterior. E o nível anterior é com os nossos pais.
Se eu ainda tenho ressalvas, ressentimentos, críticas em relação a ele, ainda queria ter tido mais da minha mãe, mais do meu pai, o meu parceiro vai me mostrar isso e ele não vai me dar. E é justamente essa insatisfação que eu vou ter sobre o meu parceiro. Então já faz essa identificação aí. O que mais, qual é a insatisfação na tua relação de casal? Talvez seja de agora ou das outras que passaram. Qual era a maior dor, a maior queixa em relação a isso? Eu me sentia abandonada, me sentia não vista, não valorizada. Como tu te sentias nas tuas relações? Ou te sente? Me sinto sobrecarregada, me sinto não vista. Me sinto mãe do meu parceiro, me sinto mentora do meu parceiro. Quando a gente atrai para se relacionar pessoas aonde a gente precisa ensinar, quer mudar a pessoa, quer que ele seja de tal jeito, isso é nossa criança que ainda quer mudar os pais. A nível inconsciente ainda quer que os pais sejam diferentes do que eram. E os pais não nos devem mais nada. O que os pais deram foi o suficiente, que foi a vida. Através desses dois rios, nós podemos chegar na vida. Só que se eu fico lá ainda querendo mais do rio, querendo que o rio seja mais quentinho, querendo que o rio seja mais raso, querendo que o rio tenha mais água, eu vou ficar me afogando o tempo todo. É exatamente sobre isso. E isso não é responsabilidade do teu parceiro mudar. A gente que precisa mudar a configuração interna a nosso respeito para que de fato o outro tenha a possibilidade de mudança. Enquanto a gente fica querendo mudar o nosso parceiro, a alma dele, se fecha para mudança. Se fecha porque ele se sente não respeitado como ele é no momento. Não respeitado como ele está dando conta de ser no momento. E aí não tem mudança. E aí tu vai ficar cada vez mais insatisfeita e ele cada vez mais fechado. E aí vocês vão se distanciando. Porque, na verdade, ele está te mostrando algo que precisa de cura em ti. É sempre sobre a gente. O outro é espelho das dores que a gente vivenciou na nossa origem. Quando a gente entende isso, fica mais leve. Porque daí a gente se responsabiliza com a nossa cura. E essa é a primeira lei. Autorresponsabilidade. O outro só me mostra para mim e eu preciso curar dentro de mim. Quando eu inicio esse processo de cura, de voltar para o meu lugar, deixando com os meus pais o que é deles, a maneira que eles se relacionam, do jeito que eles são, a casa deles como são, o relacionamento deles como é, deixando inclusive como os meus irmãos tratam a minha mãe, ou como a minha mãe trata os meus irmãos, os meus sobrinhos, porque é diferente de como eles me tratam, como tratam meus filhos. Quando a gente abre mão de todas essas exigências ainda dos nossos pais, de fato a gente vai ficar disponível para o amor dar certo. Caso contrário, eu ainda fico olhando para trás. E quem olha para trás não prospera. Eu só posso prosperar de um lugar de honra à origem. De concordância com tudo que foi, com tudo que é. Os meus pais me deram o suficiente. Eles me deram o que eu precisava para eu fazer o meu processo de cura. Eu faço o meu processo de cura. Claro que sim, vem dores. Claro que a partir desse lugar vem as dores da nossa criança que não foi vista, que foi rejeitada, que não foi aceita do jeito que era. Que tinha que fazer para ser aceita, para ser importante, para ser amada. Mas agora é minha tarefa, como adulta, curar a minha criança. E tudo que o meu parceiro despertar em mim é meu. Pode se especificar mais sobre a relação e ciclo com os pais e as expectativas sobre como dívidas? Exatamente.
Muito bom, Emerson, exatamente isso. Nós esperamos, nós como crianças, criamos expectativas demais em relação aos nossos pais. Nós queríamos que eles tivessem nos dado mais, que tivessem nos protegido, que tivessem nos dado mais amor, amor de tal jeito, que tivessem nos visto como nós, criança, gostaríamos que eles nos vissem. Só que os nossos pais, eles nos deram quem eles eram, quem eles foram, que eles deram conta de ser. Eles nos deram exatamente aquilo que eles receberam, ainda menos, tá? Eles nos deram mais leve do que eles receberam. Então, sim, toda criança cria expectativa em relação aos pais. Toda criança cria. Toda criança queria mais. A gente olha com o olhar de criança e queria mais. Queria que a mãe tivesse dado mais mamar, queria que a mãe tivesse dado mais colo, queria que a mãe tivesse defendido do irmão ou o pai. A nossa criança tem muitas queixas em relação aos nossos pais, principalmente da mãe. E o homem, isso é bem importante, presta atenção, o homem, no geral, ele vai para as relações querendo a mãe. No geral, ele vai para as relações ainda querendo a mãe, porque é aquele homem onde foi muito apegado com a mãe, onde a mãe dividia as questões dele em relação ao pai, aonde aquele ou menino lá na infância se intrometia na relação dos pais, queria que o pai tratasse melhor a mãe, queria que a mãe fosse melhor. Então, aquele menino que é muito íntimo da mãe, na infância, ele vai precisar na vida adulta se despedir da mãe. Se despedir, inclusive, das expectativas da mãe em relação àquela criança que ainda deseja que o filho seja para ela, que o filho faça para ela. E isso é muito comum. E é nesse lugar desse menino, aonde tinha muita intimidade com a mãe, aonde cuidava da mãe, aonde se colocava no lugar do pai para a mãe, para ser melhor que o pai para a mãe. E aí hoje ele vai para o relacionamento dele buscando a mãe. Buscando a mãe nas relações, querendo uma mãe nas relações. E aí é um relacionamento que é onde não é de igual, um relacionamento onde um é maior que o outro. Quando eu vou para o meu relacionamento buscando a mãe ou buscando o pai, eu não vou para o relacionamento no meu lugar. Eu vou para o meu relacionamento como criança. Ou eu ainda quero salvar minha mãe, aí eu vou arrumar uma parceira, um parceiro para salvar. Porque lá atrás eu salvava minha mãe, eu tinha que ser para minha mãe. Eu me intrometi no relacionamento da minha mãe e do meu pai, que a gente chama na sistêmica de triangular. Eu triangulo, eu saio do meu lugar de filho e vou para o lugar de marido da minha mãe muitas vezes. E meu pai fica aqui, ó. E aí o que acontece nessa relação do meu pai e da minha mãe? Traição, existem várias dinâmicas, tá? Mas a mais importante delas é a traição. E aí eu fico aqui, ó, julgando meu pai por ter traído a minha mãe, julgando meu pai por não ser bom o suficiente para minha mãe. Aí eu entro no lugar do meu pai. Aí eu faço tudo para minha mãe, faço tudo, eu me sacrifico pela minha mãe para ser para ela, para ser vista, para ser amada, para cuidar da minha mãe. E aí eu vou pro relacionamento na vida adulta exatamente assim, cuidando da minha parceira como filha ou querendo que a minha parceira me cuide como filho. E a gente só consegue sair dessas dinâmicas quando a gente deixa a mãe com as questões dela. Agora, na vida adulta, a gente precisa desagradar os pais. Para que a gente possa ter um relacionamento saudável, eu preciso desagradar os pais. E desagradar muitas vezes não é... mas a minha mãe não me pede mais nada. Mas é aqui dentro. Ainda faço coisas pensando, será que a minha mãe vai gostar? Mas será que isso? Então, a gente precisa ir para o relacionamento deixando com a mãe o que é da mãe. Mas meu pai briga com a minha mãe até hoje. Mas eles gritam, mas ele... Deixar com a mãe e com o pai aquilo que é deles. Criança não se intromete no relacionamento dos pais. Só que nós aprendemos lá atrás ao contrário. Todos nós fomos tirados do nosso lugar de filhos para ir para o lugar de pai, de mãe da mãe, mãe do pai, de salvadora, de cuidadora. De sentir pena, de querer que o pai fosse diferente, de querer que a mãe tratasse melhor o pai. E aí a gente vem para os relacionamentos exatamente na mesma dinâmica. Então hoje, para a gente ter um relacionamento de fato
saudável, a gente precisa deixar com os pais o que é deles e não se intrometer no relacionamento dos pais, em como a mãe faz com o pai, ou em como o pai faz com a mãe, ou como a mãe faz com a vida dela, inclusive. Mas a minha mãe não pode fumar, a minha mãe não pode fazer isso. Aí eu quero terapeutizar a minha mãe o tempo todo, cuidar da minha mãe como se ela fosse minha filha. No lugar de mãe da mãe, tu não é filho. E se tu não é filho, tu não tem prosperidade, tu não tem abundância. Tu só pode ter prosperidade e abundância no teu lugar e deixar com a mãe e com os pais aquilo que é deles. Que eles dão conta, eles vieram antes de nós. Antes de nós nascermos, eles já davam conta da vida deles. Do jeito deles, que talvez não seja o jeito que nós gostaríamos que fosse. Ou que ainda a gente não concorda. Ah, mas a minha mãe fuma e bebe. Tá se matando. Deixar com a mãe o que é da mãe. Ah, mas meus pais vivem brigando, se pegam no pau e não se separam. Deixar com a mãe o que é da mãe. Deixar com o pai o que é do pai. Enquanto a gente se mete nos assuntos deles, a gente fica indisponível para se relacionar, para ter dinheiro, para ter abundância. E isso é uma lei, e é a primeira delas. Deixar com os pais o que é dos pais. Dos pais eu só tomo a vida. Dos pais eu só tomo a vida. A vida basta. E honrar os pais é isso. Não é obedecer. Criança obedece. Nós, como crianças, tínhamos que obedecer. Agora a gente respeita os nossos pais. E faz diferente. Mesmo que desagrade eles. Mesmo que eles não concordem. Mesmo que eles se afastem. Mesmo que tudo. Os pais, a nossa alma não veio para servir aos pais. A nossa alma veio para servir a vida, o nosso propósito de vida. E é nosso propósito aqui no nosso lugar que a gente vai ter abundância e prosperidade, que está escrito para nós, né? Eu vim para que tenham vida em abundância. E a vida em abundância só vem do nosso lugar no mundo. E o nosso lugar é como filhos dos nossos pais e como parceiro do nosso parceiro de igual. Então, primeira coisa é pertencimento. Tudo e todo pertence. Tudo e todos pertencem. Eu preciso incluir tudo. Tudo que me veio, tudo que veio até mim, veio do lugar de aprendizado. E na vida a gente vai ter os mestres que nos mostram a luz e os mestres que nos mostram a sombra. Talvez o teu relacionamento anterior te mostrou uma sombra tua bem pesada. Talvez os teus pais te mostraram muita sombra tua. E só que eles foram mestres. A gente precisa olhar para eles, para todas as nossas relações e acontecimentos lá atrás, como mestres e não como vítimas. Por que que isso aconteceu? Por que que foi assim? E sim, para que isso aconteceu? Para que eu me transformasse como? Para que eu aprendesse a dar para mim o quê? Para que a relação dos meus pais, para que aconteceu isso na relação comigo, com os meus pais? Para que eles não me cuidaram tanto? Para que eles me criticaram tanto? Para que eu aprenda a não me criticar? Para que eu aprenda a me cuidar e me amar de verdade? Olhar para a minha essência. E aquilo que eles não fizeram, fazer diferente. Porque quando a gente replica o que foi dado a nós na infância, a gente está honrando eles. E a gente é extremamente leal aos nossos pais. Extremamente leal ao relacionamento fracassado, à vida financeira escassa, extremamente leais à saúde, inclusive à doença. Então, se os meus pais tiveram câncer lá atrás, a tendência da nossa alma da criança é buscar ter a mesma doença para pertencer. Isso é inconsciente, não é consciente. Mas a gente precisa estar consciente na direção que a gente está dando para a nossa vida. Todos os dias a gente escolhe viver ou morrer. Todos os dias. E quando a gente está escolhendo morrer, a gente está escolhendo seguir a origem. Alguém que já morreu, ou alguém que está nesse caminho de morte. Talvez a minha mãe, que não queria se cuidar, não pratica atividade física, come muito, bebe muito, fuma, tá no caminho de morte. E aí a minha alma tende a querer fazer esse caminho também. Ou a minha mãe que não tem um relacionamento, não se relaciona. E aí eu me sinto culpada em ter um relacionamento incrível, saudável, e isso a nível inconsciente.
Não é consciente. Mas as tuas posturas falam isso. Então, a gente precisa entender que relacionamento é de igual. Num relacionamento, para o caminho dar certo, eu preciso me relacionar de igual com o meu parceiro. Eu não sou mãe do meu parceiro. Eu não sou pai da minha parceira. E quando ela vai para esse caminho, eu preciso voltar. Eu preciso alinhar isso. E isso acontece de formas muito sutis. Quando o meu parceiro está cobrando de mim coisas que é tarefa dele se dar, ele está querendo a mãe ou o pai. Pode ter certeza disso, é fato. Ele está buscando em mim a mãe ou o pai. E aí eu preciso voltar para o meu lugar de parceiro e deixar com ele também que é dele. Isso é teu. Isso tu dá conta. Porque senão os relacionamentos fracassam. Desse lugar de mãe, desse lugar de filha, os relacionamentos fracassam. E para que o caminho dê certo, eu preciso olhar para a origem primeiro. Porque a gente vai estar sempre fazendo tarefas com a nossa origem. Independente se teu pai e tua mãe são vivos. Independente. Porque é o sentimento que fala isso. É isso, Lê. Exatamente isso. Todos esses acontecimentos falaram de um lugar inconsciente dentro de ti. Nós não somos vítimas de absolutamente nada. Não existe vítima. Quando a gente entender isso e começar a fazer essas reflexões, esses filmes, então quer dizer que aquilo que a minha mãe fez, eu não sou vítima? Não, tu não é. Aquilo que o meu pai deixou de fazer e de me defender lá atrás, eu não sou vítima? Não. É uma tarefa que hoje tu precisa desenvolver, porque isso vai te trazer força, musculatura para a vida adulta. Então, se a minha mãe me abandonou, então se eu fui abusada na infância, eu preciso aprender a me defender na vida adulta. Eu preciso aprender a me defender. Dar limites. Minha mãe me ensinou isso. Dar limite para o outro, dizer não. Ter essa percepção, observar as pessoas além daquilo que ela está mostrando. Sair desse lugar de ingenuidade. E todos nós vamos para as primeiras relações de um lugar de ingenuidade, de perspectiva. Eu quero algo desse parceiro. Na verdade, eu estou olhando ele como algo que eu não tive dos meus pais. Então, eu vou para ali. É ali que ele vai me dar amor. É ali que ele vai me ver. É ali que ele vai me achar maravilhosa. Porque eu não me achei maravilhosa com os meus pais. Porque eles não me diziam, eles não me viam. E aí eu olho para aquele cara incrível que me idolatra, que me bota lá em cima e digo, é aqui. É a criança querendo ser vista, ser amada, ser importante. Só que a gente fica nesse relacionamento até que o andaime começa a derrubar, a sacudir e a gente cai. Porque a gente começa a ver a pessoa de fato como ela é. Porque nós não vimos, e não é responsabilidade do outro, é minha responsabilidade ter esse olhar mais apurado que nem tudo que o outro fala é o que é. Só que a criança que ainda deseja algo dos pais, ela quer. Então ela não quer nem saber se o outro não é, ela quer o outro, que o outro seja. Mas o outro não é. O outro só vai me dar o bolo que ele tem, o bolo mofado. E talvez nesse primeiro momento eu não veja um bolo mofado, eu veja algo, nossa, maravilhoso, é aquilo que eu precisava para minha vida. Então, a primeira coisa para o amor dar certo, eu preciso entender os meus padrões de relacionamento. Eu sou padrão salvadora, que eu quero salvar todo mundo, eu quero controlar todo mundo para que eu me sinta segura aqui dentro. Então, eu entro na relação controlando, porque se der algum problema, eu tô bem, eu não caio, porque eu já controlo, eu já determino tudo, eu já cuido de tudo para que seja do meu jeito. Eu nem me envolvo emocionalmente, eu não me vulnerabilizo, porque se der algum problema, eu saio intacta. E o relacionamento, ele só pode dar certo de coração para coração. Aonde eu me mostro pro outro como eu sou. Sem barreiras. Eu mostro pro outro, inclusive, os meus medos, as minhas inseguranças. Porque nós temos muitas. Mas eu só posso ir para um lugar bom dentro do relacionamento quando eu estou na minha mulher, não na minha menina. Todos nós, todas nós vamos para os relacionamentos como meninos, meninas, querendo algo deles. Quando a gente entra querendo algo deles é porque eu ainda não me dou. Se eu não me dou, eu vou buscar no outro. E aí o outro vai me dar o que tem. Perfil controladora. Existe um medo aí.
Tu precisa identificar qual é o medo se tu te abrir para o relacionamento, se tu deixar com que o outro conduza. Quando tu identificares esse medo e curares esse medo, o relacionamento tem uma chance. Então é sempre sobre a gente, entender os nossos padrões. Eu sou a vítima, eu sempre arranjo alguém pra me sentir vítima. Pra fazer comigo o que quer, pra não me respeitar. Porque eu sou a vítima. Não, eu sou a narcisista, eu tô sempre criticando, eu tô sempre falando do meu parceiro, eu tô sempre colocando ele pra baixo. Eu sou sempre melhor do que ele. Então existem alguns padrões na questão relacional e o Salvador é um dos maiores, que todos nós viemos de algum modo, querendo salvar o parceiro, querendo puxar o parceiro, levantar, melhorar, fazer ele se sentir maravilhoso. Ainda nós querendo que a mãe ou o pai fique assim, fique bem. Fique bem para que eu fique bem, pai. Fique bem para que eu fique bem, mãe. Fique bem para que eu possa ter um relacionamento incrível, mãe. E adulto não mais. Não exige mais nada dos pais, inclusive que eles fiquem bem, inclusive que eles vivam. Viva, mãe, para que eu possa viver também. Não. Adulto vive mesmo com desconforto, mesmo se sentindo culpada, mesmo se sentindo rejeitada. E isso vem muito quando a gente começa a fazer diferente. Furar a bolha é isso. Toda a minha família teve relacionamentos fracassados, mas eu não tenho. E eu me sinto totalmente desconfortável, inadequada. Toda a minha família passou pendência com dinheiro, não teve, vive se esforçando para ter muito dinheiro, mas para mim é leve. E aí a gente repete. Então, para mim tem que ser pesado também. Se foi pesado pro meu pai, pra minha mãe, pra mim também tem que ser pesado. Eu tenho que ter conflito dentro do relacionamento. Eu tô sempre buscando um conflito dentro do relacionamento. Mesmo que seja tudo bem, eu tô sempre catando alguma coisa pra brigar, pra pertencer. Então, desse lugar de menina, a gente não se relaciona de um bom jeito. E para isso eu preciso entender as minhas crenças, os meus medos para me relacionar. Tanto homem quanto mulher. Porque todos têm. Todos temos medos. As minhas crenças, os meus medos, os meus padrões. E romper com tudo isso. Quando eu rompo com tudo isso, quando eu começo a fazer diferente com consciência, quando eu deixo com a minha mãe o que é da minha mãe, quando eu deixo com o meu pai o que é do meu pai, o jeito do meu pai ser, o jeito do meu pai tratar a minha mãe ou não, quando não me incomoda mais isso, eu estou no meu lugar. Quando eu paro de opinar na vida da minha mãe, dizendo como ela deve fazer com a vida dela ou nos relacionamentos dela, quando eu paro de opinar e ser conselheira do meu pai, ou ser ouvinte, ser amiga do meu pai, aquela mulher que ouve, que o pai coloca todas as suas preocupações, que o pai conta tudo sobre o relacionamento dele com a mãe, eu saio do meu lugar. Toda vez que isso acontece, eu saio do meu lugar. E do meu lugar é que tem abundância e prosperidade. Do meu lugar é que eu consigo ter o caminho certo para o amor. Então, a gente precisa escolher. Deixo com os meus pais ou tenho um relacionamento saudável? Continuo olhando para os meus pais, fazendo o que os meus pais querem, sendo o que os meus pais querem, conselheira, salvadora, ou volto para o meu lugar e aqui no meu lugar é com a minha parceira, é com o meu parceiro. A família de origem vem antes, mas a nossa família atual precede a família de origem. Enquanto eu ainda estou cuidando, dando, querendo algo da minha família de origem, a minha família atual não prospera. E mesmo que eu faça escondido, mas o meu parceiro não sabe, eu ajudo a minha mãe, tiro o dinheiro da nossa casa, que já é pouco, que não tá dando para ajudar minha mãe, mas a minha parceira não sabe. Mas a alma dela sabe, a alma dele sabe. Isso é traição, tu está olhando ainda para a família de origem e não priorizando a família atual. E se tu não prioriza a família atual, tampouco o teu parceiro vai priorizar. Ele vai olhar para algum lugar. Se tu tá olhando lá pro pai, lá pra mãe, salvando, querendo ajudar a mãe o tempo todo, o teu parceiro vai olhar para algum lugar. E aí pode ser traição. Uma das dinâmicas é a traição.
Ou ele olha para o filho, ou ele olha para o serviço demais, ou ele olha para os amigos, ou ele olha para vícios, pornografias. Isso é estar indisponível. Enquanto eu olho para minha família de origem, eu estou indisponível para me relacionar. Indisponível emocionalmente, não é fisicamente. Ah, mas eu tô aqui com a minha família. Mas tá preocupada com o que tá acontecendo lá com teu pai e com a tua mãe. Em como eles estão se tratando. Ou ainda quer deles alguma coisa. E isso é a nível bem inconsciente. A gente só consegue ver isso dentro de processos. Exatamente, Lê. E a sobrecarga emocional é o primeiro passo para a mulher que é salvadora, controladora. É o primeiro passo. E ela rompe com o feminino. E aí ela sempre vai encontrar parceiros com um feminino alto. Com o masculino embaixo. Aquele parceiro que é omisso, que é bonzinho demais, que é agradador, que também não diz não, que não se posiciona, que não te protege, inclusive de ti mesma. Porque o homem, quando ele tá no masculino saudável dele, ele sabe quando a mulher tá sobrecarregando e ele não permite que isso aconteça. Ele não permite. Ele não permite que ela ocupe o lugar dele. Que é de prover, que é de proteger. E prover não é só financeiro. Existem muito mais. É muito mais do que isso. Exatamente. Exatamente. Na verdade, tu estás como mãe. Vocês entraram nessa configuração energética de mãe e filho. Ele buscando a mãe e tu buscando alguém para salvar. Tu buscando alguém para salvar, que pode ser o pai, que pode ser a mãe. É uma dinâmica inconsciente. E aí, para voltar para esse lugar, tu vai precisar abrir espaço para ele ser. Para ele tomar posse do masculino saudável dele. Mas para isso tu precisa baixar esse masculino e tomar posse do teu feminino. É sempre sobre a gente. Eu mudo a minha configuração e o outro pode ir tomando posse da dele. E existem duas dinâmicas aqui. Ele toma posse do masculino dele, que é olhar para o pai dele internamente. A falta do masculino interno no homem é ainda questões que ele precisa resolver com o pai. Que pode ser crítica, julgamentos, falta desse pai. E aí ele ficou na esfera da mãe. Que a gente chama dentro dessas dinâmicas do filhinho da mamãe. E aí ele vai buscar para se relacionar a uma mulher na esfera do masculino forte, para ser a mãe. Mas é sempre sobre nós. E a gente reconfigura a nossa energia, o nosso feminino, e o outro pode, pouco a pouco, voltar para o lugar dele. Ou não. Ou ele se retira. Ou ele não dá conta e se retira. E aí esse lugar fica pronto para vir um masculino saudável. Tá fazendo sentido aí? Então, o caminho para o amor dar certo, estou sozinha, Mauro, eu quero um amor. Tu precisa reconfigurar a tua energia, a tua percepção de valor. E esse é o convite dessa live hoje, trazer a consciência. E um convite para vocês é, eu criei um livro-book que se chama O Caminho para o Amor Dar Certo. Um passo a passo ali, ó, com dinâmicas sistêmicas, olhar para as crenças, para os padrões, transformar a tua energia, reconfigurar a tua energia, identificar o tipo de amor que tu queres para tua vida. Sair da menina ingênua e ir para a mulher de fato, que olha além daquilo que a pessoa fala, mas sim que ela é. Então, é eu que atraio o parceiro, certo? E não é do nível consciente, não é porque ele é bonito, não é porque é o inconsciente que atrai. Então, enquanto eu estou nesse nível inconsciente de salvadora, de controladora ou de vítima, eu vou atrair exatamente o oposto disso para mim. Então, eu preciso reconfigurar a minha energia, saber de fato os meus valores, os meus critérios para me relacionar, os meus princípios. Saber quem eu sou de fato. Entender o meu valor.
quem eu sou, entender o meu valor e não aceitar mais um bolo mofado. Não aceitar menos daquilo que tu merece. Exatamente, Lizzie, olha isso. Exatamente. Que é o homem que quando lá atrás, com o pai e com a mãe, quando era ameaçado de castigo, de perder algo, ele tomava uma atitude. Aí ele fazia. Ele só fazia baseado em ameaças, baseado a castigo. É a mesma coisa, a mesma configuração. Porque ainda queria a mãe. Ainda tá olhando pra mãe. Esse relacionamento é um relacionamento de mãe e filho. Não é um relacionamento de igual, não é um relacionamento de casal. É de mãe e filho. Então, para um relacionamento ser de igual, eu preciso voltar pra minha energia do feminino. Eu preciso saber exatamente que tipo de relacionamento eu quero. E dentro desse livro-book tá tudo detalhado, porque a gente é muito boa em saber o que a gente não quer. Eu não quero mais isso, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais sentir isso. Mas a gente não sabe de fato o que a gente quer. Que tipo de relação a gente quer. E se a gente não sabe que tipo de relação a gente quer, todas as relações que forem vindo, eu vou experimentando. Eu vou experimentando. Ah, daí quando não tá mais bom, eu saio. Aí quando não é mais o que eu quero, eu saio. Essa é a menina ferida que ainda tem medo de se relacionar, de se aprofundar no relacionamento. E para isso a gente precisa curar a nossa menina. Então esse é o meu convite para vocês. Meu livro-book, O Caminho para o Amor Dar Certo, que vai vir junto com uma aula que eu vou fazer no dia 7 de junho, uma aula ao vivo comigo. A gente vai falar dessas questões muito mais profundas, de uma maneira sistêmica, onde a gente vai fazer as práticas sistêmicas, que é onde a gente consegue ver aquilo que ainda está nos impedindo de ter um relacionamento saudável. Aquilo que está lá no inconsciente, que eu ainda tenho medo, que ainda são padrões que eu preciso romper, que ainda são crenças que eu preciso mudar. Tudo isso está dentro do meu livro-book e a gente vai trabalhar na aula do dia 7 de junho. Comigo, às 8h01 da manhã, a gente vai fazer esse processo para olhar para o relacionamento no mês do Dia dos Namorados. E a gente vai, inclusive, olhar para os nossos ancestrais. Porque tudo deles vem para nós. Eles estão dentro de nós o tempo todo. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso também vem deles. Nem tudo que eu penso, que eu sinto é meu. Muita coisa vem da relação deles passadas, que vem para nós agora como forma de cura, de transformação. Certo? Então, se faz sentido para ti, me envia um direct, que eu vou te mandar o link para tu adquirir o livro-book e já para entrar para o grupo para participar da aula do dia 7 de junho. Vai ser uma aula profunda sobre relacionamento. Profunda, é onde quem realmente está aberta a ter um relacionamento incrível, mudar a sua configuração energética para quem realmente quer isso. Espero que vocês tenham expandido um pouquinho mais a consciência de vocês, olhado para essas questões, porque cada vez que a gente participa de aulas, de live, de treinamento, vem insights diferentes, vem consciência diferente daí de dentro do inconsciente. Mas para isso a gente precisa estar conectada com o nosso sentir. Certo? Então vamos rumo ao caminho do amor, o caminho do relacionamento saudável. Só parte a partir de onde eu me relaciono saudavelmente comigo. E se relacionar saudavelmente é aprender a dar limites. Maravilhosa, Lê. Obrigada pelo carinho de vocês. Então, parte desse lugar aonde eu aprendo a dar limite para o outro, aonde eu aprendo a olhar o outro como ele realmente é e não aquilo que ele fala que faz, que ele vai fazer. Aonde eu trabalho as minhas crenças, os meus padrões e transformo tudo isso e me preparo para o relacionamento certo. Maravilhosa, Liz. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pelo carinho. Certo, maravilhosas? Um lindo domingo e nos falamos na próxima live. Beijo.